gigante acordou. Assim falava o vídeo que chamava o Brasil para as ruas em 2013 e que depois se tornou um movimento de direita Vem Pra Rua. Muitos são os símbolos de um país polarizado, dividido e marcado pelas transformações dos últimos anos, mas que pode ser melhor compreendido quando estudamos nossos protestos. Foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Eu, Mariana e meu colega Leonardo apresentaremos nesse vídeo um debate sobre os protestos no governo Dilma e como eles contribuíram para o que vivenciamos hoje no país, a partir do texto Os Protestos no Brasil em Tempos de Crise, 2011-2016, de Luciana Tatagiba e Andréia Galvão. Luciana Ferreira Tatagiba é cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, onde desenvolve pesquisas sobre os temas da democracia participativa, movimentos sociais e ação coletiva. Andréia Galvão também é cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, pesquisa relações de trabalho, ação sindical e atuação dos movimentos sociais. O artigo de Tatagiba e Galvão discute o desenrolar dos protestos que ocorreram em resposta às crises e dinâmicas do capitalismo neoliberal sob o governo petista, marcado por contradições a não romper com a lógica do capital e do mercado, ao mesmo tempo que apostava em realizar reformas sociais fracas e na ampliação do papel do Estado. A análise é feita desde 2011, início do mandato de Rousseff, até a queda da presidente em 2016. A base de dados apresentada, desenvolvida pelas próprias autoras, é feita a partir de publicações da Folha de São Paulo, confrontando-as com dados do DIEESE e do Dataluta. Os dados mostram, ao longo do período, a curva de evolução dos protestos e a cruza com informações sobre o PIB, sobre o desemprego e sobre a aprovação do governo ao longo dos anos. Com isso, o que as autoras esperam é mostrar se há correlação entre essas variáveis e o crescimento dos protestos. Que novos tempos venham com mais democracia e com mais justiça e menos corrupção. Eu estou aqui porque eu estou lutando a favor da democracia, coisa que faço há 40 anos. As pesquisas das autoras apontam dados importantes sobre os protestos que tiveram seu pico em 2013, quando ocorreram as Jornadas de Junho, um mês marcado por protestos quase diários, precipitados pela reivindicação contra o aumento das tarifas de transporte público. Não tem vagabundo, é tudo estudante, trabalhador, por causa de 500 anos de exploração. Não é só por causa de 20 centavos, é por causa de uma história de roubo e corrupção. Os gráficos mostram que apesar do pico de protestos ter ocorrido em 2013, em 2015 e 2016, eles se tornaram mais coesos e focados em um objetivo comum, apesar de mais dispersos pelo país, queriam apenas tirar ou manter Dilma Rousseff no poder. A conciliação de classes e o governo para todos acabava depois de muito desgaste, algo que nos remete a Pitkin e a ideia de que um representante político responde não a um indivíduo, mas a um conjunto heterogêneo. As autoras reforçam isso ao afirmar que os protestos evidenciam queixas e insatisfações de um conjunto muito diverso de atores sociais, indicando uma conflitividade crescente. Jéssica tá querendo vir para São Paulo para ficar comigo. Mentira! Que bom, Val! Que ótimo, né? O que ela vem fazer aqui? Vem para prestar vestibular. Olha, o que ela vai fazer? Eu não sei não, senhora. Não? Sei não, senhora. Mas é que eu queria ver com a senhora, se assim no comecinho, só no comecinho. Ela não podia ficar aqui com a gente até eu arrumar um lugar, assim... Mulher, claro que pode. Imagina, meu amor, poxa, você é praticamente da família, né? Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É, Pra que você vai fazer? arquitetura. Arquitetura? Na FAO? É, na FAO. Que é, dona Bárbara? Qual o problema? Não, é que a FAO é uma das faculdades mais difíceis de entrar. É difícil, dona Bárbara? É, bem concorrido. Tô sabendo. Mas a escola lá era boa? O ensino de lá? Isso. Não era muito bom, não. Ai, tadinha.
Mas eu sempre tive ajuda, né? Aí eu conheci um professor de história, João Emanuel, que me ajudou bastante. E ajudou como? Como que ele ajudou? Ah, ele tinha uma visão muito crítica das coisas, então ele passou pra gente, assim, umas coisas bem importantes pra gente pensar, né? Botou nossa cabeça pra funcionar, fez grupo de teatro. E por que arquitetura? Então, por que você escolheu? Tem um monte de coisa, assim, que eu penso que... Eu sempre gostei de desenhar, então já é uma facilidade, né? E aí eu tenho o tio empreiteiro, que é o tio Adejá. Adejá, Adevicta e Adejá, são os 3 irmãos. E aí eu ajudei ele e aprendi muita coisa também, né, ao mesmo tempo. Aí fiz uma planta de uma casa lá, um sobrado que até construíram. Olha! Olha só. Eu acho que é importante eu ter um diploma. Claro. E eu acredito que a arquitetura é um instrumento de mudança social, assim. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? Olha só. A presidente Dilma Rousseff. André Singer debate essa questão na sua obra sobre o lulismo e mostra que a mudança econômica internacional a partir de 2003 propiciou ao governo Lula a adoção de políticas para reduzir a pobreza ao mesmo tempo em que aquecia o mercado interno, sem confrontar o capital, buscando uma conciliação de classes. A eleição de Dilma e a adoção de uma nova matriz econômica no seu primeiro mandato reforçaram o embate e a pressão por um choque neoliberal. A marolinha da crise econômica de 2008 explode como um tsunami em 2014, mas os dados mostram que os protestos antecederam a crise. As autoras argumentam que os protestos expressam as contradições dos governos petistas ao mesmo tempo em que contribuem para produzir e aprofundar sua crise. Essas contradições podem ser percebidas quando analisado o perfil dos manifestantes. As autoras, então, destrincham os grupos que foram às ruas protestar. Dentre os grupos mais destacados estão os trabalhadores e populares, que contam por cerca de 50% dos participantes e que possuem, inicialmente, sua demanda focada em salários e condições de trabalho, além de grupos já conhecidos por sua mobilização política historicamente, como é o caso dos estudantes. Mais à frente, em 2015, esses grupos passaram a se posicionar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O grupo de antipetistas aparece pela primeira vez nesse período e possui como demanda principal temas relacionados ao governo e ao sistema político, e toma para si a bandeira da luta anticorrupção que vai desaguar nos protestos pelo impeachment e na polarização política, com seu auge em 2016. Este último acontecimento pode nos remeter à ideia de Lavalle, Hautzger e Castello acerca da representação presuntiva, ou seja, um grupo que passou a encarnar a luta contra a corrupção, que ressoava em setores da sociedade, sem uma prévia consulta a esses mesmos setores, principalmente a alta classe média, que passaram a se sentir representados. Essas reivindicações envolvendo o governo e o sistema político tomaram força após as eleições de 2014, quando as críticas à corrupção convergem com o antipetismo logo após a contestação dos resultados da eleição pelo então candidato Aécio Neves. Ao longo da leitura, observamos que os protestos no governo Dilma não foram um mero resultado de crises políticas e econômicas, mas fruto das mudanças ocorridas nos governos petistas e dos conflitos escondidos em uma falsa harmonia entre as classes sociais, que, posteriormente fortalecidos pela Operação Lava Jato, deram lugar ao embate entre PT e anti-PT. De um lado, as camadas sociais favorecidas por políticas petistas criticaram os limites dessas políticas, e de outro, os grupos contrários aos avanços por elas gerados. Críticas que persistem, como nas falas do atual ministro da Economia. FIES. Tem uma bolsa para todo mundo, tinha cara que... O câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos,
substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu. Tudo se transformou em PT versus anti-PT, jogado no balaio de combate à corrupção, e foi se tornando base do bolsonarismo radical que hoje pede fechamento de instituições, retorno da ditadura militar, critica a ciência e combate uma pandemia com informações falsas. Sabemos que os protestos sozinhos não geraram a política atual, nem são a sustentação de Bolsonaro, mas a ausência de análise crítica e a aceitação simplória do PT versus anti-PT colabora para esse bolsonarismo populista que precisa de um inimigo, como vimos nas aulas anteriores. Foi nos protestos ocorridos no governo Dilma que nasceu o embate que vemos hoje no Brasil. Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde.